Nosso bom dia, então, a todos vocês, né? O nosso agradecimento por terem vindo aí, manhã de sábado, fria, final de semestre, né? Para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou a professora Letícia Garcia, junto com o professor Luiz Fernando Garcia. Nós estamos lançando a Ofítio, e o nosso objetivo é trabalhar com gestão estratégica de carreiras em TI. Para isso, então, hoje nós vamos falar de dois assuntos, né? De gestão estratégica de carreira, propriamente dita, e deste conceito de carreira, e também do mercado de trabalho na área de TI, né? Trazendo a organização, a compilação de algumas coisas, para que vocês possam se situar e começar a pensar neste processo estratégico de carreira. Então, microfone não precisa, né? Tá tranquilo assim? Ok, melhor. Então, a gente vai começar falando o que é efetivamente uma carreira, o que é planejamento de carreira, por que efetivamente eu tenho que me dedicar a planejar a minha carreira e também, né, como que eu faço isso. Então, o que é uma carreira? A palavra carreira me remete a quê? Né? Estrada, ofício, profissão, né? Etapas, progressão. Só que isso é um conceito da década de 70. Na década de 80, houve uma ruptura com este conceito tradicional de carreira. E a gente começou a pensar, né, o mundo como um todo começou a pensar no trabalho como uma questão de instabilidade, descontinuidade e horizontalidade. Então, se antigamente fazia sentido tu ter uma carreira onde tu ia ser, né, dos níveis de 1 a 5, né, e tu ia ascendendo pelo simples critério de tempo, né, uma carreira tipicamente característica da geração dos baby boomers, né? Hoje a gente tem uma carreira com menos níveis hierárquicos, com mais transição horizontal, onde tu pode fazer mais coisas e efetivamente o teu cargo, a tua profissão é uma coisa muito difícil de ser descrita. Eu mandei para vocês, na resposta do e-mail, uma solicitação, né? Cargo, né, e empresa atual, e eventualmente se alguém quisesse revelar o salário, né? Por quê? Justamente para me ajudar a tirar esse diagnóstico. Cargo hoje é uma coisa muito difícil de ser descrita, tanto para a empresa quanto para a pessoa que atua nele. Só que, aí o que acontece? Puxa vida, né? Ficou complicado para o meu lado agora. Por quê? Porque essa mudança, ela não significou necessariamente um progresso e não necessariamente um bem-estar. A gente tem que tornar essa mudança um progresso, um bem-estar. Porque ela, por ela mesma, não significa progresso. Só que ela está aí e é neste mundo que a gente vive e deve viver até aos 90 anos. Então, não tem muito o que remar contra a maré, né? Mas isso gerou um peso literalmente nas nossas costas, né? E quando a gente pensa em carreira, quando a gente pensa o que eu vou ser quando crescer, né? Quem me conhece sabe que isso é uma pergunta sempre que eu faço: o que tu quer ser quando crescer? Independente de ter 20, 40 anos, né? Isso realmente é bem complicado. Bom, e o que acontece? Bom, carreira, mais que um contrato social, um contrato financeiro, ela é um contrato psicológico. É um contrato de investimento da tua vida naquele momento, naquela situação, né? A gente passa trabalhando quantas horas por dia? Então a gente está falando de um investimento forte em uma determinada situação que vai definir a nossa qualidade de vida e aquilo que nós
somos aquilo que nós vivemos. Hoje em dia é tudo muito misturado, é muito difícil tu separar aquilo que tu é daquilo que tu faz. Né? Os nossos pais chegavam em casa às 5 horas do trabalho, né? E aí deu, não é mais, né, o engenheiro, não é mais, né, o técnico de manutenção, agora é o fulano de tal só que está aqui. Né? Hoje em dia isso se mistura muito. E esse contrato de trabalho é muito baseado em lealdade. Esse contrato psicológico, muito mais que o contrato de trabalho específico que é estabelecido, ele é muito baseado em lealdade. Só que, do ponto de vista do empregador, como é que essa história é? Primeiro, o empregador não pode prometer pra gente que vai ficar neste negócio a vida toda. Né? Por quê? Porque o empregador também não sabe se o negócio dele amanhã vai ser viável ou não. Né? Amanhã, quando a gente fala amanhã, é claro que a gente está falando de um determinado prazo pelo qual a organização se planeja. Mas também, se a organização não soubesse reinventar, também não vai sobreviver. Né? Depois, a organização não pode prometer que não vai ser adquirido. Né? Que não vai ser incorporado, que não vai ser internacionalizado, que não vai ter uma fusão. Né? Então, realmente não tem como ter essa garantia. Depois, né? A organização não tem como garantir que este teu emprego vai existir até tu te aposentar. Puxa vida, e agora? Aposentar, o que é isso? Eu não tenho nem 40 ainda, que história é essa? Por que eu tenho que pensar nisso? Né? Isso realmente é uma situação bem significativa. A empresa também tem outra coisa. Não pode garantir que vai ter o teu futuro, a tua pensão, a tua aposentadoria, aquele terço final, entre aspas, da vida que a gente passa pós-trabalho. Então, depois, também não podemos prometer, esperar pela sua lealdade. Porque isso é uma questão, a gente não promete nada, mas também a gente não espera nada. E também eu não tenho certeza se eu quero aquele cara que fica grudado numa empresa só 10, 15 anos e que não espreita o mercado de trabalho e que não busca perspectivas de evoluir. Então isso tudo é muito significativo quando a gente pensa que a gente tem que estabelecer um contrato nesses termos. Este contrato, gente, ele começa no anúncio da vaga. Passa pelo processo seletivo, né? Vai, se ocorre a contratação, então são tudo coisas que a gente tem que pensar ao longo de todo o processo. Só que do ponto de vista do empregado. Do ponto de vista do empregado hoje, sucesso é um conceito mais psicológico do que no ponto de vista de estabilidade financeira. Né? É muito comum hoje em dia tu dizer assim, ok, eu vou ganhar menos, mas o projeto é mais desafiador. Né? Eu estou ganhando bem, mas eu não estou me sentindo desafiado, eu não estou aprendendo nada, eu estou aqui parado. Né? Ou então, ok, meu salário está garantido, mas gente, não entra projeto há 3 meses, 4 meses, onde é que essa empresa vai parar? Né? Então, toda essa questão, sucesso é uma questão muito mais psicológica do que econômico-financeira. Né? O empregado, ele tem que se dispor a investir neste contrato com a garantia do aprendizado contínuo. Né? De estar sempre buscando novas fontes de desenvolvimento e sempre reinventando o seu perfil de sucesso. O que eu caracterizo como sucesso hoje não é mais sucesso em um determinado prazo. Então isso é bastante significativo, isso são coisas realmente que o nosso objetivo aqui hoje é desestabilizar, né? É
dar uma boa puxada no tapete de todo mundo, mas não se preocupa que no final a gente lança uma cordinha para o pessoal se segurar. E aí então, puxa, tudo aquilo que o meu pai via como carreira, né, não é mais. E agora? Né, tudo aquilo que eu via, né, o meu pai falando, puxa, eu trabalho lá há 30 anos, né, o seu Hansen me conhece, eu sou lá supervisor de produção da fábrica há quanto tempo, né? Não é mais isso. E agora? O que vai ser? Né? O que a gente tem que buscar como carreira? Alinhamento estratégico. Alinhamento estratégico entre empregado e empresa. E quando eu falo empregado e empresa, eu estou remetendo àquele contrato psicológico que foi estabelecido antes. E eu não estou limitando só a questão de ser empregado. Porque se eu estou pensando em empreender, eu também tenho que fazer um contrato psicológico com esta empresa que eu estou criando. Né? Eu, pessoa física, com eu, pessoa jurídica. A gente tem que saber separar direitinho e estabelecer também este contrato psicológico, até que ponto esse eu, pessoa jurídica que eu estou empreendendo, cumpre os requisitos deste contrato psicológico. Né? E aí uma questão muito forte assim, né? Não é mais com a empresa, é eu comigo mesmo. Sucesso é uma coisa muito interna. Eu tenho que me sentir bem sucedido, muito independente de métrica. Né? Eu não tenho mais uma questão assim, o salário é tanto, né? A estabilidade, o carro, o que representa. Então, isso é muito, sucesso agora, né? É muito independente de métrica. E como é independente de métrica, fica mais complicado. Né? E agora sim, ó. Mudou a ética desse contrato. Antes, o contrato ético era baseado em dever, né? Era dever com a família, com a empresa, com o empregador, né? Agora não. Agora é baseado em prazer, em satisfação, em sentir-se bem, né? A gente tem que se sentir eficiente, saber, bom, eu sou bom nisso que eu faço e eu estou fazendo a diferença para esta organização neste momento. Este seria um conceito de sucesso. Agora, gente, buscar uma forma de medir isso realmente é bem complicado. Quando tu fala em medida, tu fala em, eu estou aqui há tantos anos, ou eu já presenciei tantos projetos aqui? Quando eu falo em medida, eu falo assim, que no modelo anterior a gente tinha uma coisa muito clara, assim, quanto mais tempo tu tivesse na organização, mais valorizada era a tua opinião naquela organização. Né? Mais o fator tempo, o fator estabilidade, né? Era muito importante. Hierarquia também, né? Hierarquia, né? Verticalidade. A gente estava falando muito em estrutura. Né? A organização hoje, ela não é só mais horizontal, ela é mais amorfa. Né? Porque se ela é horizontal, eu estou simplesmente trocando, né? Uma hierarquia por outra. Não, ela é mais amorfa. A hierarquia ela é uma coisa mais trabalhada conforme a necessidade. Então, se antes eu media o meu sucesso pelo meu salário, por uma promoção no final de 3 meses, por exemplo, hoje eu posso usar como medida de sucesso uma participação nos lucros, um 14º, um 15º, né? Então, a forma de ver as coisas tem que mudar. Né? Então, a gente está baseando esse contrato agora em eficiência. Né? E aí, essa questão, né? Nosso objetivo agora é que trabalho é para ser feliz.
Porque, gente, a gente passa muito mais de 1/3 do nosso dia trabalhando. Não dá para não estar contente com aquele trabalho. Por mais retorno que a gente tenha do ponto de vista financeiro, por mais a gente tem que estar satisfeito com aquilo que está fazendo. Esse é o conceito da geração Y, né? Não necessariamente da geração Y, tá? Por quê? Porque a geração Y, ela é muito mais assim, o conceito da geração Y é fã. Se não for legal, eu não faço. Né? A que a gente tem que ver é que a gente não pode radicalizar esse conceito, entendeu? Por quê? Porque nem tudo que eu faço é legal, mas tudo que eu faço tem um resultado. Né? Eu não tô, né? Porque não é para ser divertido o tempo todo, mas eu vou ter um resultado e eu tenho foco na eficiência. Né? E aí então, se uma carreira tradicional era baseada em salários, benefícios e segurança, surge um novo conceito chamado carreira proteana. O que é uma carreira proteana? A gente está falando aí de qualidade de vida, a gente está falando de alinhamento de objetivos pessoais. Eu tenho que saber cada vez mais o que eu quero para mim e o impacto que isso tem no meu grupo de pessoas, porque ninguém é sozinho. Né? Eu preciso de um espaço de expressão, porque sim, a maior parte do meu tempo é dedicado ao meu trabalho. Então, este trabalho tem que ser um espaço de expressão pessoal. Eu tenho que ter um lugar onde eu consiga mostrar, ó, isto sou eu, isto reflete o que eu faço, reflete o que eu sou, o que eu gosto, o que me faz sentir bem. Né? E a remuneração, nesse caso, é uma forma de garantir qualidade de vida. Né? E, de novo, outro conceito abstrato, que é qualidade de vida para ti, pode não ser para mim, pode não ser para ele. Então, isso são coisas que têm que ser definidas, que a gente tem que estabelecer lá naquele contrato psicológico com a gente mesmo, para depois poder estabelecer com alguma empresa. Né? O que é qualidade de vida para mim? O que significa eu poder me expressar? Isso tudo tem que ser estabelecido comigo mesmo, para depois eu conseguir desenvolver isso através de uma organização. Né? E quais são as características, então, da carreira proteana? A gente está falando de sucesso psicológico. Estamos falando também de uma carreira administrada pelo indivíduo, não mais pela organização. E isso é tão complicado, gente, que muita gente que já passou dos 40 está fazendo hoje, dentro de grandes organizações, processos de alinhamento de carreira. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas que as empresas pensem a sua carreira. Né? Vocês não podem se dar esse direito. Né? O que conta é a idade da carreira, não a idade cronológica. O que conta é o tempo de experiência que eu tenho naquilo que eu faço, e o quanto eu sou bom, e o quanto resultado eu já gerei naquilo que eu faço. Por isso que o que antes era estabilidade, era trabalhar 30 anos na mesma empresa, era ter todo esse conceito, hoje é muito mais quanto sucesso eu obtive nas minhas últimas realizações. Né? Então, o que eu fiz em determinado período que representou sucesso, tanto do ponto de vista da organização com a qual eu tinha esse contrato estabelecido, quanto do ponto de vista pessoal meu. E aí, gente, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é adaptação, capacidade de se movimentar horizontalmente, flexibilidade. E o que é o sucesso? Não é o que eu sei, mas é o que eu sou capaz de aprender.
Por isso que quando a gente dá aula no ensino superior, né, quem foi meu aluno sabe, eu digo, gente, a única coisa que a gente pode dar para vocês aqui é a capacidade de aprender, ensinar vocês a aprender, porque é isso que vale hoje, não é mais o que vocês sabem, mas o que vocês estão aptos e capazes e dispostos e animados para aprender, né? E aí assim, ó, a individualidade ela não é mais definida no trabalho, ela é definida no todo da pessoa. Porque quando eu aprendo uma coisa nova, isso me satisfaz. Quando eu realizo uma coisa nova, isso me satisfaz. Né? Então, todo esse movimento satisfaz. Mesmo, a gente está falando aí, gente, mesmo do chão de fábrica. Tá? Mesmo, né, do funcionário operacional, mesmo, né, daquela pessoa mais operacional dentro da organização. Ela tem que desenvolver dessa forma, porque não dá mais para dissociar o que eu faço do que eu sou, do que eu vivo. Mas proteana vem de proteu. E esse cara, ele era um semideus, ele era filho de Poseidon, o deus dos mares, é um mito, né, da mitologia grega. Puxa, nenhum de nós é semideus. E de repente querem que eu desenvolva uma carreira proteana, este conceito que tem sua identidade a questão do semideus. Nossa Senhora! Só para a gente ter uma ideia assim, né? Por que proteano? Proteu, ele tinha o dom da adivinhação. Ele previa o futuro. Ele fugia dos mortais que importunavam ele, né? Não venham me incomodar, ele se escondia, ele mudava de forma, ele se adaptava, né? E ele se transformava num animal perigoso quando ele se sentia ameaçado. Ele enfurecia mesmo, né? E aí, esses semideus que querem agora que a gente seja, não precisa, só quer que a gente seja mais humano. Né? E o que acontece? Sendo mais humano, eu tenho que desenvolver algumas habilidades, que são, principalmente, eu tenho que visar o futuro com o que eu quero da vida, não mais o que eu quero da carreira, do trabalho. É o que eu quero da vida. E a gente pode desenvolver novos aspectos da carreira ao longo da vida, né? De uma forma muito dinâmica. E a gente tem que ter compromisso com essa dinamicidade. O que eu e o Garcia estamos fazendo aqui hoje reflete um compromisso com essa dinamicidade com nós mesmos. Né? Depois, versatilidade, flexibilidade, adaptabilidade. Né? Para fugir dos mortais que importunam, né, gente? E isso não significa ser escorregadio. Tem que ter cuidado. Né? Mas, principalmente, a gente tem que saber quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas habilidades. Tem que se conhecer para poder atingir os objetivos na carreira e na vida. Né? Na verdade, a gente não precisa ser um semideus. A gente só precisa malhar muito, fazer muito esforço para chegar lá, né? Só que agora, bom, malhar muito, fazer muito esforço para chegar lá, só que não adianta, né? Se não tem foco, se não tem objetivo, o esforço se dilui. E aí a gente se desgasta, se desgasta, se desgasta e tem aquela sensação de não estar chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem um planejamento. O que eu tenho que pensar? Né? Primeiro, falaram lá que eu tenho que me alinhar estrategicamente. Como? Eu me conheço, eu sei exatamente o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, e o que eu nem sei que existe, às vezes, porque como é que eu vou saber que não sei uma coisa que eu não sei nem que existe? O que é
estratégico final. Bom, agora além de me conhecer, eu tenho que me alinhar com uma organização. E como é que eu vou conhecer a estratégia dessa organização? Ai, meu Deus. Tá, eu já me conheço, eu já conheço a estratégia da organização e agora eu tenho que me alinhar. E o que é se alinhar? Realmente, a coisa complicou. Complicou porque no modelo de carreira anterior, eu tomava decisão uma vez na vida. E eu ia ficar 30 anos naquela empresa. Mesmo na empresa privada. Né? Notadamente no serviço público, mas mesmo na empresa privada eu ia ficar muito tempo naquela empresa. Eu ia mudar de um cargo para o outro, mas as mudanças iam ser muito tênues. Ou eu ia mudar de uma empresa para outra, fazendo aquilo que eu sei fazer e o que eu sou bom, e porque na outra empresa estão pagando 20% a mais. Né? Mas, o que é planejar? Planejar é ter foco, ter objetivo, ter caminho, plano, a palavra é plano. Né? E aí? E aí a gente chega em planejamento de carreira. Planejamento de carreira é o ato de definir planos para a vida profissional de forma estruturada e formal. Não adianta eu saber o que eu quero, gente. Isso tem que estar escrito. A gente tem que definir, sim, a métrica que não existe mais lá no mercado. Eu tenho que criar para mim. Eu tenho que definir o que é sucesso. Eu tenho que dizer em quanto tempo eu quero que o meu trabalho dê determinado retorno. Seja financeiro, seja de reconhecimento social, seja de reconhecimento na empresa, seja de satisfação. Isso é pessoal, é individual e eu tenho que definir. E mais que definir, gente, isso tem que ser definido de uma forma estruturada e formal. Gente, 2% dos profissionais que estão atuando hoje no mercado de trabalho, essa pesquisa da Cato, fazem isso. Vocês já pararam para pensar o quanto diferenciados vocês são? Vocês que estão aqui sábado de manhã, no frio ou no final do semestre, parando para pensar nisso? Vocês estão muito perto desses 2%. Daqui a muito pouco tempo, não vai ter espaço para quem não faz. E hoje só 2% fazem. Essas pessoas estão à frente. Pensem nisso, né? Tem uma questão assim, ó, do alinhamento dos objetivos pessoais. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser pensado, né? Isso não é feito em um dia, em uma hora, isso é muito pensado mesmo internamente, né? Eu preciso de um espaço de expressão. Não tem lugar mais hoje para a carreira não ser um espaço de expressão. E tem que pensar em qualidade de vida. E tem que definir o que é qualidade de vida. Porque para mim, qualidade de vida pode ser eu ter o super carro, eu ter, né? E aí eu tenho que definir meus objetivos por aí. Agora, para outro, qualidade de vida pode ser uma coisa mais simples financeiramente, né? Então, isso é uma coisa muito pessoal. Cada vez mais o conceito de sucesso ele é menos social e mais pessoal e familiar. E aí, então, né? Por quê? Porque quem é proteano é a carreira, não é a gente. Nós não somos semideuses. Né? Porque nós temos que buscar o equilíbrio. Porque nós temos que nos sentir bem. Porque cada vez vivemos mais. Então nós temos que pensar hoje, né? Até os 90. Gente, vocês estão o quê? 30 no máximo, 30 e poucos em média. Não pedi idade. 1/3.
2 terços, 3 terços, tem que pensar no mínimo até os 90. E a gente tem que ficar velhinho e bonitinho assim, né? Então, se a gente não se planeja, a gente não vai conseguir estabelecer o tal do contrato psicológico, porque ele não vai ter sentido. O mercado de trabalho pode flutuar, nossa carreira não. Por quê? Porque se o mercado está aquecido, eu vou pular porque está pagando mais, porque daqui a pouco o mercado se retrai, aí eu vou aceitar um valor de hora menor, porque está difícil para todo mundo mesmo, olha a Europa como é que está. Não. Nós temos que navegar nessa flutuação, né? E principalmente, gente, longo prazo ajuda muito a aceitar frustração imediata e justificar o esforço. Bom, eu sei que eu vou conseguir chegar lá, eu estou indo de passo em passo. Hoje não foi um bom dia, hoje não deu certo, mas eu chego em casa, respiro fundo e eu vou chegar lá. Letícia, deixa eu... Posso? Pode, claro. Essa metáfora de flutuar eu acho muito legal, né? Porque o que a gente tem visto muito, né, por isso a nossa preocupação com carreira, é que muitas, né, das carreiras, elas estão tipo assim, né, aquele deixa a vida me levar, lá do Zeca Pagodinho, né? Ou seja, eu estou flutuando, eu estou indo, e daqui a pouco eu não estou avançando, eu estou voltando, né? Eu saí dessa empresa, eu fui para outra, eu não tenho um plano, eu não tenho um objetivo, né, que nem a Letícia colocou, então eu estou lá solto, né, nesse mar, eu estou flutuando, só que muitas vezes ou eu vou para o lado ou volto, ou seja, eu avancei, eu consegui chegar próximo do que eu imagino, e eu preciso descobrir o que eu imagino, o que eu quero, né? Só que daqui a pouco, na próxima mudança de emprego, eu volto, né? Ou seja, a gente na verdade precisa, né, definir um rumo, ligar os motores e ir direto, né? Lá depois, na minha parte, a gente vai trabalhar um pouco mais isso. Claro que a gente precisa às vezes voltar um pouco, abdicar de algumas coisas, né? Mas o que a gente vê e o que a gente acredita é que a gente não pode também só contar com a sorte, né? Largou o barquinho à vela ali no mar e agora eu vou ter sorte, eu sou bom e eu vou indo, eu vou indo e vou indo. Só que daqui a pouco tu nem te dá conta que tu tá literalmente voltando e o tempo passa. Isso também, né? Eu estava ali quietinho, né? Quando a Letícia fala em aposentadoria, eu me lembro ontem, abri uma foto de uma empresa, né? Todo mundo literalmente na faixa dos 25, 30, 35, não tinha ninguém assim mais velho. E eu fico pensando assim, meu Deus, né? A gente vai envelhecer, a nossa área é estressante, a gente vai envelhecer muito, inclusive, e muito rápido. E será que a gente não tem que parar um momento e pensar o que eu vou fazer lá no futuro? Quantas pessoas, ontem em aula, né, eu escutei, porque tinha um profissional assim, velho na minha empresa lá, como sinônimo de ruim. Aí, velho, mas o que é velho? 50 anos. Né? Pô, daqui a pouco vocês estão lá, nós, rapidinho, vocês também, né? E aí, o que acontece quando, né, nossa área é meio cretina para essa questão de idade. O cara pode ser bom, mas é velho, ele não entende, ele está fora, ele não entende de web, ele não entende de mobile, ele não entende nada, né? Então, quando a Letícia falou flutuar ali, eu fiquei nervoso, até levantei aqui, porque eu fico pensando assim, a metáfora do barquinho, e eu vou indo, e daqui a pouco eu começo a ficar mais complicado, eu começo a ficar mais velho, e eu não tenho mais tanta força para remar. E outra coisa, né, fechando, né, já vou ficar quietinho, não te preocupe, né, quem tem que remar é nós. A Letícia colocou, a empresa não pensa mais na gente. Não é que nem um cargo lá da Petrobras, do Banco do Brasil, que tu entrava, fazia um concurso, pronto, tinha alguém lá na RH que definia, daqui a tantos anos tu vai ser tal coisa, daqui a 40 anos ou 30 anos tu vai ser gerente da agência ou superintendente e tu fica tranquilo. Bom, eles pensaram o que eu tenho que fazer. Gente, eu só não preciso ser demitido, né? Nem lá mais é assim. É. Porque, ok, fazer concurso é uma excelente opção, né? Muita gente persegue, só que não se iludam. Nem lá mais é assim. Deixar. Né? E aí, por que eu tenho que planejar? Gente, porque é caro. É caro eu ir para a faculdade
noite 4, 5 anos, né? Eu deixo todo mundo em casa, eu deixo o filho lá, eu passo noites e noites estudando, eu me mato fazendo um TCC. Isso é caro, não é só dinheiro. Eu prezo muito mais, quando eu estou lá em sala de aula, o tempo do meu aluno do que o fato dele estar pagando uma mensalidade. Porque é caro, a gente sabe, tu já trabalhou o dia inteiro. Isso é caro. Né? Puxa, todo mundo queria estar em casa fazendo nada. Né? E essa é a característica. Né? É caro. Né? E é caro. Então a gente tem que minimizar os riscos, né? Por quê? Porque sem planejamento não tem retorno de investimento, né, gente? Isso é uma coisa muito clara. Todo mundo aqui trabalha com produtos, né? Na área de TI, a gente viu isso no retorno. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Se as empresas planejam os seus produtos pensando no retorno do investimento, como que eu, que sou responsável por mim mesmo, pela minha família, não vou pensar no retorno do meu investimento? Como que eu vou maximizar o retorno do meu investimento? Lembra, Anderson, 2 anos atrás, aquela conversa que a gente teve? É basicamente isso, né? Ele lembra. O resto não precisa saber. Mas é basicamente isso, gente. Tá caro isso pra mim. E quando tá caro, eu não tô falando só de dinheiro. Financeiramente é caro, a gente sabe que é. Mas eu tô falando do esforço. Eu tô falando, né, de estar lá. Eu tô falando de, puxa, onde é que eu vou chegar com isso? Né? Eu tô remando, meu braço tá triforte, só que eu não tô chegando em lugar nenhum. Então, realmente, né, uma frase bem objetiva, né, que sem planejamento, retorno é baixo, quando tem, quando não dá prejuízo. Mas como, né? Ah, ok, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer isso. Como? Gente, planejamento estratégico, acho que todo mundo, né, se alguém nunca ouviu falar nisso, me desculpe, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Método, estratégia, ação, prazo e investimento. Né? O que é uma meta? Uma meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser realista e tem que ser temporal. Quando? Quanto vai custar? Né? O que eu vou ter que investir nisso? Né? Quanto falta para eu me formar? Quantos semestres? Quantas noites? Né? Qual o resultado que eu quero do meu TCC? E o meu resultado vai ser proporcional ao meu investimento. Né? Ah, eu quero que o meu TCC vire o primeiro produto da minha empresa. Eu vou investir para isso. Eu quero que o meu TCC, como foi o nosso, seja aquilo que vai alavancar fortemente a tua carreira durante 20 anos. Toda a nossa carreira acadêmica foi alavancada pelo TCC de curso. Gente, eu vou investir nisso. Muito. Né? Por quê? Porque esse investimento vai ter retorno garantido. Né? Mas eu tenho que definir de uma forma muito clara o que eu quero. E para isso eu tenho que me conhecer. E para isso eu tenho que parar e pensar. Só que não adianta só eu definir o que eu quero. Eu tenho que escrever o que eu quero. Eu tenho que dizer em quanto tempo. E eu tenho que definir o que vai significar atingiu ou não atingiu. Eu tenho que pensar em abrir mão do curtíssimo prazo, que é a característica da geração Y, do fã em curtíssimo prazo. Né? Eu tenho que definir para mim. Bom, para mim longo prazo é 3 anos, mais que isso é demais. Ok, para ti é 3 anos? Onde que tu vai estar em 3 anos? O que tu vai estar fazendo daqui a 3 anos?
Só que se para ti longo prazo é 3 anos, pelo amor de Deus, não me compra um carro em 60 meses. Muito menos um apartamento em 30. Seja coerente. Planeja os 3 anos. Ah não, para mim o prazo é 30 anos. Maravilha, teu prazo é 30 anos, tu sabe onde tu vai chegar, vamos fazer um planejamento, sabe? Isso é uma coisa assim, que é muito pessoal, que eu não posso chegar e dizer, olha, tu tem que te planejar para os próximos 5 anos. Não, cada um tem que saber. Para si, já é uma coisa muito cultural, muito familiar, muito pessoal, né? Muito baseado nos contratos que a gente estabelece com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe. Né? Então, realmente, mas tem que ser específico, tem que ter data, seja ela qual for. Né? E aí, depois das metas, eu defino as estratégias. O que são as estratégias? Estratégia sempre envolve um grau de risco. Eu vou fazer isso desta forma e não vou fazer desta forma. E eu estou assumindo um risco. Né? Eu analisei o meu mercado e estou assumindo um risco. Sempre envolve um grau de risco. Tem que ser criativa, tem que ser inovadora. Não necessariamente para o mercado, mas para mim. Puxa, para mim isso representa inovação. Eu nunca fiz isso, eu vou investir, isso vai dar resultado. Isto é uma inovação. Né? Tem que ser coerente com a meta e principalmente a gente tem que se comprometer com a estratégia. E aí a gente define as ações. O que são as ações, gente? É cada passo. Né? Como eu vou chegar lá? O que eu vou fazer? Se eu definir o meu tempo lá de 30 anos, porque eu adquiri um apartamento em 30 anos, na minha casa, na minha vida, eu não posso fazer isso no ar. Eu tenho que pensar a minha vida daqui a 30 anos, porque eu assumi um compromisso para 30 anos. Né? Então, é uma coisa bem complicada isso. Né? As ações, elas executam a estratégia e levam o atendimento à meta. Né? E é compatível com os resultados esperados e com o tal do chá. O que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é aquilo que eu sei. Atitude é o que me leva a ter a habilidade. Né? Por quê? Porque a atitude é o que põe o conhecimento em ação. Parece propaganda da Unicinos, né? Atitude é o que põe conhecimento em ação e gera uma habilidade. Existe uma sinergia muito forte aí entre essas 3 coisas. E aí eu penso nos investimentos, né? Porque a carreira que é proteana, nós não somos semideuses, mas nos é dado um trabalho de semideus. Né? E aí eu tenho que investir o meu tempo, a minha disposição, né? A minha vontade. Eu tenho que abdicar de muita coisa, né? Eu tenho que não estar em casa, eu tenho que muitas vezes não ir lá na reunião do colégio do filho, né? Esquecer o filho na escola de vez em quando, né? Tem muita coisa que a gente tem que fazer e muito dinheiro, sim, que tem que investir nisso. Gente, a gente não pode pensar nisso sem pensar no conceito de retorno do investimento. Porque aí a frustração, barbaridade, né? Realmente aí complica. E, né, os investimentos. Os investimentos, eles têm que ser reais. Não adianta eu querer gastar aquilo que eu não tenho previsão de receber, né? Tem que ser focado, né? Ó, eu vou pagar a faculdade durante 5 anos, mas eu sei que daqui a 10, que é o meu prazo, isso vai ser significativo. Eu vou fazer esse pós e isso vai me dar retorno. Ah, não, vou fazer esse pós porque tu vê, a empresa está pagando 40%, eu estou aqui mesmo, né? Ah, vou fazer esse pós aí mesmo, vamos ver o que dá. Né? Úteis. Eu tenho que gostar e aquilo tem que me ser útil. E principalmente compatível com os resultados esperados
e com o que eu tenho de conhecimento, de habilidade e com o que eu estou disposto a ter de atitude. E o que a gente está fazendo aqui hoje, pessoal, é um convite para vocês. Pensem nisso. E o que a gente está fazendo aqui hoje, eu e o Garcia, é um exemplo disso. Por quê? Porque nós estamos pegando os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, as nossas atitudes, os nossos investimentos para investir num novo processo de carreira, e dessa forma a gente está apresentando ao FIDIO para vocês. Obrigada.